Olá, boa tarde, o meu nome é Ângela, sou cuidadora profissional de pessoas que vivem com demência e hoje venho falar-vos de uma coisa muito importante que é como acalmar alguém que vive com demência. Se você é cuidador formal ou informal, já lhe aconteceu garantidamente ficar numa situação em que não sabe o que há de fazer, não sabe como é que há de lidar com a pessoa que tem em casa e que por qualquer motivo descompensou, ficou irrequieta, agitada, nervosa, agressiva. Pois bem, aquilo que lhe trago hoje são 10 dicas do que fazer para acalmar essa pessoa. Claro está, há muitas mais formas de o fazer, eu hoje trago-lhe 10 extremamente importantes. E eu vou começar pela primeira. A primeira é entender os motivos da descompensação e validar perante a pessoa. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos procurar entender o motivo, a razão pelo qual a pessoa descompensou. É muito fácil uma pessoa que vive com demência descompensar, porque há muita coisa à volta dela que ela não consegue entender, não consegue racionalizar. Portanto, aquilo que nós, cuidadores, vamos fazer é tentar perceber o que é que despoltou aquela descompensação. Depois de entender, vamos validar. O validar é muito importante e isto, à partida, dependendo da situação, vai acalmar a pessoa na hora. Imagina, a pessoa pensa ou acredita que perdeu o cão e não consegue encontrar o cão. É muito fácil de resolver. É só dizer-lhe: olha, vamos então procurar o teu cão. Eu também não vi o cão, mas vamos procurar. E perdemos ali algum tempo a procurar o cão, mesmo que nós saibamos de antemão que o cão não existe, não interessa, essa não é a questão. Imagine que a pessoa acha que tem que estar àquela hora numa consulta médica e está ansiosa porque tem que ir a qualquer lado, tem que ir ao médico, tem que estar marcado, acredita nisso. Então nós vamos acalmá-la, vamos, sim senhor, tinhas uma consulta marcada para hoje, para esta hora, mas eu telefonei a desmarcar, hoje não era um bom dia, vais amanhã. E a pessoa a partir deste momento acalmou. Outra situação, a pessoa fica ansiosa porque acha que perdeu qualquer coisa que lhe é valioso. Nós vamos dizer, não está perdido. Tu tens essa coisa, mas não está perdido. Eu guardei. Então mostra-me, então vou-te mostrar. E depois tentamos desviar. O que nos leva novamente para a coisa mais importante, que é entender o motivo e validar o motivo. A validação, caros cuidadores, é muito importante. E eu posso-vos dar um exemplo prático, até para vocês que não têm demência, que é assim: imagine que vai ao café, vai tomar um café e enquanto lá está, perde a sua carteira. Você procura a carteira em cima do balcão, procura pela carteira no chão, procura pela carteira nas mesas e por qualquer motivo não encontra a carteira. Agora imagine como é que se vai sentir, para além de estar, não é, nervoso por ter perdido a sua carteira, com o dinheiro, com os documentos, não é? Imagine que as pessoas à sua volta, que também estão no café, não lhe dão atenção nenhuma. Imagine que o ignoram, você está desesperado à procura da carteira e todas as pessoas à sua volta estão a ignorá-lo. Isto deixa-nos ainda mais frustrados e nervosos, não é? Porque assim, se estão ali 20 pessoas, se calhar se cada uma das pessoas olhasse por debaixo da sua mesa, talvez ajudasse. Pior, se para além das pessoas o ignorarem, ainda começarem a achar que você se calhar não perdeu carteira nenhuma, ainda metendo em causa, acredito eu que você ficará furioso. Pois bem, isto é o que acontece com a pessoa que vive com demência. Ela acredita em determinada situação e nós vamos validar que isso de facto é verdade e com isto vamos acalmá-la, ok? Fica a minha primeira dica. A minha segunda dica é aquilo que em teatro se chama misdirection, que é mudar o foco. O que é que nós, cuidadores, podemos fazer quando a pessoa que tem demência e de quem nós cuidamos, de repente está extremamente agitada? Vamos mudar o foco. Novamente, vamos entender o motivo e vamos mudar o foco. De uma forma que ela se vai esquecer de que realmente estava naquele episódio. Mudar o foco. Mudar o foco é algo tão simples quanto colocar uma música que nós saibamos de antemão que ela gosta. Imagine se a pessoa gosta ou gostava de música clássica ou música folk ou música brasileira. Enfim, vamos colocar algum tipo de música que nós sabemos
de antemão que ela gosta e vamos falar sobre a música. E talvez dar um passinho de dança, quem sabe, dependendo da pessoa, e isto vai desviá-la daquele episódio em que ela estava. Outra coisa que também resulta para desviar o foco é talvez folhear um livro. Imagino no caso das senhoras, não todas, mas as senhoras normalmente gostam de revistas em que podem ver decoração, ou jardinagem, ou moda. Portanto, folhear uma revista, sentar ao pé da pessoa e folhear uma revista e, olha que gira estas calças. Pronto, isto no caso das senhoras. No caso dos senhores é tudo uma questão de saber quais eram ou ainda são os seus interesses e tentar puxar a pessoa para essa situação. Podemos também falar sobre alguém que nós sabemos de antemão que essa pessoa gosta muito. Imagina se essa pessoa tinha ou ainda tem um melhor amigo ou uma melhor amiga, talvez começar uma conversa dizendo: será que a fulana vem cá hoje? Seria tão bom que ela nos viesse visitar, tomar um lanche connosco. Com isto vamos mudar o foco deste episódio. Não vamos ignorar, atenção, vamos nos lembrar sempre da dica número 1, entender e validar. O entender e validar tem que ser sempre o início. Mas vamos entender, vamos validar e agora vamos mudar o foco. Já chega daquilo, vamos para ali. Para um caso prático, eu posso vos dizer assim: se fosse eu, como já aconteceu na minha vida e nas pessoas de quem eu cuidava, o que eu faria de facto seria: olha, que chatice, realmente não encontro as calças pretas que tu gostas tanto de vestir, mas vou tentar encontrá-las ali naquele roupeiro. E enquanto vou pretensamente ao roupeiro, ligo a música e volto para trás e vou assim: esta música é tão gira, não gostas? Olha que bom, tal e coisa. E pronto, e assim vamos deixar o episódio das calças pretas. Este é o meu conselho número 2. A dica número 3, que é mencionar um episódio feliz. Todos nós temos na nossa memória episódios em que fomos mais felizes e outros que fomos um bocadinho menos. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é mencionar um episódio que nós saibamos que foi um momento feliz da vida desta pessoa e vamos tentar tirar esta pessoa desse episódio agressivo ou descompensado em que está para este outro lado mais feliz, em que ela fica mais calma. Como é que isto se faz? O papel do cuidador é muitas vezes difícil, mas para o cuidador informal, que em regra são familiares da pessoa que vive com demência, o trabalho fica neste aspecto extremamente facilitado. Porquê? Porque sendo um familiar há toda uma história pré-demência que o cuidador conhece. Portanto, o cuidador sabe que aquela pessoa teve um filho, ou que casou, que teve um casamento feliz ou não, que alcançou grandes sucessos em termos desportivos quando era novo, foi um profissional de uma área, um profissional muito conceituado, recebeu um Globo de Ouro, enfim. O cuidador informal, sendo um familiar desta pessoa, tem a vantagem de ter uma grande informação sobre a vida daquela pessoa. Portanto, nós vamos usar isso a nosso favor. E o que é que nós vamos fazer? Para desviar a pessoa deste episódio descompensado em que está, nós vamos falar num episódio feliz que nós sabemos de antemão, foi um episódio feliz e importante da sua vida, marcante, para puxá-la para esse outro lado melhor. Não podemos fazer isto de forma bruta, porque senão não vai funcionar, ok? Senhores cuidadores, nós temos que conseguir introduzir o episódio feliz de uma forma suave e que faça sentido, porque as pessoas que têm demência têm alguma dificuldade em reter, obviamente, a memória a curto prazo, mas não quer dizer que sejam, não é, pouquinho, como é que nós costumamos dizer. As pessoas entendem algumas coisas e têm uma sensação extremamente forte. Portanto, o que nós vamos fazer é introduzir o episódio feliz de uma forma suave e que faça sentido. Não pode ser amanhã, se não chover, comemos brócolos. Ok?
Portanto, o que nós vamos fazer é, a pessoa está descompensada, imagino, vamos dar outra vez o exemplo do cãozinho, perdi o meu cão, perdi o meu cão, perdi o meu cão. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos entender, vamos validar, ok? Validação, novamente, muito importante. E suavemente vamos mencionar, enquanto andamos à procura do cão, vamos mencionar, olha, isto faz-me lembrar aquele dia em que tu foste fazer a tua prova de natação em Bragança e passaste lá um dia maravilhoso, aquilo era muito bonito, ok? É mais ou menos isto. A relação até pode ser mais fácil, pode ser, olha, estar aqui à procura do cão está-me a fazer lembrar aquele dia em que andámos à procura do teu chapéu de chuva, em 1938, ok? O que é que nós vamos fazer? Se aquele dia foi um dia muito feliz, foi um dia bem passado, se nós sabemos que ela ainda se lembra daquele dia, nós vamos puxar esse dia de volta. Nós vamos puxar essa emoção, a emoção que ela sentiu naquele dia, excitação, felicidade, contentamento, sucesso, nós vamos puxar essas emoções todas para cá. E é isso que nós fazemos quando relembramos aquele dia, até para nós que não temos demência, é isso que nós fazemos quando estamos a reviver um momento do passado, seja ele feliz ou seja ele infeliz, nós conseguimos sentir essas emoções. Com as pessoas que vivem com demência isso também acontece até a um nível maior, diria eu. Portanto, aqui fica a minha terceira dica, vamos desviar a atenção desta pessoa para um momento feliz. Garantidamente, se você seguir estes passinhos, vai ter o sucesso pretendido, que é conseguir acalmar a pessoa. A minha dica número 4 é falar em alguém de quem você já sabe de antemão que esta pessoa gosta muito. Falar exaustivamente, relembrar coisas com essa pessoa, falar na última vez que a pessoa esteve lá em casa, falar de alguma situação mais caricata com essa pessoa, envolvendo a tal pessoa de quem ela gosta e a pessoa que vive com demência. Portanto, falar exaustivamente desta pessoa até você perceber que a pessoa que vive com demência atingiu um estado de contentamento sólido o suficiente para você parar. Isto para o cuidador informal novamente não deveria ser um problema. Eu volto a dizer, o cuidador informal, sendo um familiar da pessoa que vive com demência, tem o seu trabalho extremamente facilitado no sentido em que há todo um histórico daquela pessoa que o cuidador conhece. Portanto, sabe quando nasceu, com quem casou, quantos namorados teve, mais ou menos. Que grande sucesso alcançou na vida. Nós temos que usar, senhores cuidadores, nós temos que usar isto a nosso favor, ok? Este é o maior trunfo do cuidador informal, é conhecer o historial pré-demência desta pessoa. Portanto, nós temos à nossa frente uma pessoa que está descompensada, está nervosa, está agitada, está agressiva, quer sair para a rua, bate na porta. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos falar para essa pessoa de uma forma correta e vamos puxar a lembrança de alguém que nós sabemos que essa pessoa gosta muito. Imagine o senhor António está a bater na porta com alguma agressividade, quer sair, quer que lhe abram a porta e está a chamar nomes à pessoa que está ali, quer que a pessoa lhe abra a porta porque ele quer ir para a rua. O cuidador informal que conhece a história de vida do Sr. António, o que vai fazer é, vai entender, vai validar e vai tentar puxar. O Sr. António não é fisicamente, minha gente, não vamos puxar pelo braço da pessoa, não, que isso não se faz, ok? O que nós vamos fazer é vamos tentar puxar a atenção do Sr. António mencionando alguém de quem o Sr. António gosta muito ou que admira. Então o que nós vamos fazer é, Sr. António, eu vou buscar a chave para lhe abrir a porta. Vou sim senhor, não vale a pena estar a bater na porta. Você tem toda a razão, a porta não tem que estar fechada. Eu vou buscar a chave, dê-me só uns segundos que eu venho já. E entretanto eu volto, eu vou e volto, não com a chave, mas com o telefone. E digo, olha, senhor António, eu tenho aqui fulano ao telefone para falar consigo.
E o senhor António vai ficar muito surpreendido e vai pegar no telefone, não é abruptamente, mas vai pegar no telefone. Se há alguém de quem ele gosta, ele vai pegar no telefone. E vai falar, tô. E o que é que o cuidador vai fazer a seguir? Porque não está lá ninguém no telefone, do outro lado da linha, não é? O que é que o cuidador vai fazer a seguir? Vai explicar, se calhar houve um problema, espera lá que eu vou ligar novamente. E neste de ligar novamente para falar, porque não sei quem queria falar com o Sr. António, o cuidador vai tentar, Sr. António, venha cá que é para a gente ligar novamente à pessoa. E vamos tentar desviar o Sr. António neste aspecto. E enquanto estamos a tentar fazer novamente a ligação, vamos falar sobre essa pessoa, ao Sr. António. Este seu amigo, vamos chamar o amigo das Caver, José. O seu amigo José, ele é muito seu amigo. Você lembra-se daquela vez que... Ok? E ele, a última vez que esteve cá consigo, você gostou muito, foram jogar às cartas, estiveram aqui a ouvir música. Isto é o que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar o nome de alguém que sabemos de antemão, que é alguém de quem a nossa pessoa gosta muito. Vamos usá-la para acalmar a pessoa. Depois da pessoa que ficou de demência já não estar na porta, aos murros e aos pontapés à porta, já estar talvez sentada na sala ou na cozinha, o que é que nós vamos fazer? Vamos lhe oferecer um chá ou uma cerveja, se a pessoa ainda bebe cerveja, ou se for uma senhora, um biscoito, o que for. E aqui já fica ao critério do cuidador, porque o cuidador conhece a pessoa e sabe o que é que essa pessoa gosta de comer ou de beber, portanto, a ideia é desviar a pessoa dali, trazê-la novamente para a parte confortável da casa e evitar que ela volte a pensar que tinha que sair e que tinha que... Esta é a minha quarta dica. A minha quinta dica para acalmar alguém que vive com demência e que está neste momento descompensado é tão simples quanto isto: mudar de divisão da casa. Caros cuidadores, as técnicas para lidar com demência são todas elas muito simples, ok? Eu, quando fiz a minha formação e quando comecei a trabalhar com pessoas com demência, percebi que era tão simples e tão fácil que eu não conseguia perceber porque é que algumas das minhas colegas insistiam em não querer aprender. Pois bem, voltando aqui um bocadinho, acalmar a pessoa que tem demência. Mudar de divisão, tão simples quanto isto. Estamos com um episódio de stress na sala. Ok? Vamos entender, vamos validar e vamos mudar de divisão. Seja ele qual for o motivo. É irrelevante. Ok? A pessoa está descompensada porque pensa que está a ouvir vozes, vamos mudá-la de sítio. Mas nós, quando mudamos de sítio, nós não vamos dizer à pessoa, então saia daqui que está a ouvir vozes aqui, venha para este lado, aqui não. A gente não vai dizer isto à pessoa. Aquilo que nós vamos fazer à pessoa é distraí-la com outras coisas, porque basicamente é tudo psicologia. Temos que nos lembrar que a pessoa que vive com demência não consegue racionalizar as coisas da mesma forma que nós, infelizmente. Portanto, mas nós também não queremos criar mais ansiedade à pessoa, não lhe vamos criar mais medo nem mais ansiedade, porque se eu lhe disser, você está a ouvir vozes aqui, então venha para o quarto, no quarto não há vozes, eu não estou a resolver o problema, eu só estou a mudar a divisão, mas ela vai continuar a achar que se voltar para ali vai continuar a haver vozes. E nós não queremos isso. Então o que é que nós vamos fazer? Sim senhora, aqui há vozes, eu também as consigo ouvir. Então vamos ali para o quarto, enquanto você fica lá eu venho cá resolver. E vejo o que é que se passa. Isto é o que nós temos que fazer. Ou então nós vamos dizer, há vozes aqui, pois há, olha, há tanto barulho que a gente nem consegue conversar, olha, vamos conversar para a cozinha, ok? Nós vamos entender, validar e resolver, ok? Muitas das vezes mudar de divisão é o suficiente. Mudamos de divisão, resolvemos o problema, não deixamos lá o problema pendente. Ok? Vamos resolver o problema, que é, sim senhora, então olha, aqui está muito barulho, vamos ali para o quarto onde nós conseguimos conversar melhor e eu, entretanto, volto cá. É isto que nós vamos dizer, ok? Lembrem-se, a pessoa que vive com demência, ela tem dificuldade em reter informação a curto prazo, ela tem dificuldade em racionalizar, mas ela é muito sensível às emoções.
emoções. Portanto, nós não queremos que a pessoa que vive com a demência fique com a sensação de que há qualquer coisa naquela sala da qual ela tem medo. Que é isto que vai acontecer se nós não resolvermos, ok? Ela mais tarde não vai saber porque é que tem medo, mas vai sentir que tem medo. Portanto, a gente tem que resolver, ok? Aqui está a minha quinta dica. E agora a minha sexta dica é acautelar o conforto. Às vezes a pessoa está irrequieta ou estressada ou agressiva porque não está confortável. E quando eu digo que não está confortável, eu estou a falar de um calçado que está a apertar o pé, ou um corte no pé, cada vez que ela caminha, aquilo magoa, ou o colchão da cama que não é bom e, portanto, ela está constantemente a sair da cama, só que lá está. A pessoa que tem demência não consegue racionalizar as coisas da mesma forma que nós. Eu não me canso de repetir isto. E isto é muito importante que o cuidador entenda. A pessoa não consegue racionalizar da mesma forma que nós. Perdeu essa capacidade. Portanto, racionaliza de outra forma. Portanto, se ela está a levantar-se da cama várias vezes e queixa-se e está irritada e está ansiosa, se calhar é porque tem sono, quer dormir e não consegue, o chão está-lhe a magoar o corpo. Não é? É muito fácil, isso também nos acontece a nós que conseguimos racionalizar às vezes. Ou então porque está frio dentro de casa e ela já não consegue expressar isso. Ou está demasiado calor. Ou se calhar porque ela já vê mal e está muito escuro dentro de casa. Ou demasiada luz e já lhe magoa os olhos. Ou muito barulho. Ok? Quando nós dizemos vamos acautelar o conforto da pessoa, nós estamos a falar do conforto físico, nós estamos a falar da iluminação do quarto, do som, do chão, enfim, é conforto de uma forma geral. Eu acho que nós temos que nos pôr um bocadinho no lugar daquela pessoa e tentar encontrar a resposta. A pessoa que vive com a demência muitas vezes não vai conseguir dizer exatamente aquilo que sente, infelizmente. Portanto, cabe ao cuidador tentar chegar à questão. E chegar à questão às vezes não é assim tão simples. Portanto, é um bocadinho por tentativa e erro. Senhor cuidador, senhora cuidadora, basta estar com atenção. É observar. Se você colocou o seu familiar na cama já 5 vezes num espaço de 20 minutos e ele continua a sair da cama, então nós temos que entender o porquê. Nós temos que entender se é o colchão, se há alguma dor que ele tem no corpo, se há ansiedade que não está a deixar dormir, se está ansioso, porque é que está. Será que há alguma coisa dentro do quarto que o está a incomodar? Será que ele está a ver pessoas, a ouvir vozes, ok? Mais tarde eu falarei sobre as alucinações, não vai ser neste vídeo. O cuidador vai ter que entender porque é que a pessoa fica irrequieta. E isto é muito importante. Quando passar pelo conforto, se a pessoa andar muito agarrada às calças, imagina, de um lado para o outro agarrada às calças, é provavelmente ou porque tem comichão no corpo e não consegue perceber onde é que tem que coçar, ou porque tem vontade de ir ao WC e já não consegue dizer que tem. Portanto, ele próprio também não entende que é isso que quer, mas sente aquela urgência no corpo. Ou uma dor numa artrose, ou fome. O cuidador tem que entender, ok? Portanto, a minha dica número 6 é acautelar o conforto da pessoa. Conforto físico, iluminação, som, espaço envolvente. Ok, senhor cuidador, é isto mesmo, muito importante. Ok, acabamos em espaço envolvente e é aí que eu vou começar a minha sétima dica que é muito importante. O espaço envolvente é luz, temperatura, som. É disto que nós queremos falar. O cuidador tem que ter a noção de que uma torneira a pingar o dia todo irrita qualquer pessoa. Para alguém que vive com demência, isso pode ser atroz. Temos de ter esta consciência. Imagine que tem a máquina da roupa a trabalhar, tem uma torneira a pingar, a janela aberta e os carros a buzinar lá fora. Todas estas coisas fazem muita confusão a qualquer pessoa, não é só as pessoas que vivem com demência, mas a pessoa que vive com demência é um bocadinho pior.
Portanto, nós temos que ter a noção até que ponto estes barulhozinhos, todos estes ruídos, incomodam de facto o dia tranquilo da pessoa que vive com demência. É preciso estar atento. Se os ruídos incomodam, se são a ponto de perturbar a tranquilidade desta pessoa, nós temos que os neutralizar ao máximo, até onde for possível. Portanto, no caso dos barulhos que vêm da rua, nós temos que fechar as janelas e as portas, ou calafetar as portas e as janelas, quando mesmo fechando o barulho passa. Tentar diminuir. Para além de diminuir os ruídos ou eliminá-los, também há sempre a vantagem da música. A música faz milagres e não precisa de estar alto, ok? Nós não queremos barulhos altos. Nós podemos só querer um som baixinho, mas o suficiente para neutralizar aquele batuque do vizinho de cima que está sempre a arrastar móveis, ou do senhor do lado que está sempre a jardinar e faz barulhos com a mangueira. É música muito suave, muito baixinho, só para tentar neutralizar. Agora, se o cuidador perceber que a música, para além de não neutralizar os barulhos, ainda faz mais ruído, então também não serve, ok? Isto fica inteiramente à vossa consideração. Depois temos a iluminação. Iluminação é tão importante quanto o som, obviamente. Como é que eu vos faço passar a ideia que é, algumas pessoas veem mal, outras são fotossensíveis. Nós não somos todos iguais. Portanto, se eu que vejo mal tiver pouca luz dentro de casa, eu vou andar sempre com o meu andar muito instável, agarrado às paredes ou a cair. Isto é, 2 mais 2 é igual a 4, ok? Senhor cuidador, o que é que nós temos que adequar a iluminação de cada uma das divisões àquela pessoa que vive com demência. Infelizmente para o cuidador, a iluminação não é para si, é para a pessoa que vive com demência, ok? Se puder ser para os dois, ótimo, excelente, mas o fundamental é que a iluminação seja adequada à pessoa que vive com demência. Mas, se a pessoa ainda tem toda a sua mobilidade, portanto, se a pessoa corre a casa toda, este cuidado com a iluminação tem que ser tido em relação à casa toda, incluindo corredores, ok? E agora vocês podem dizer assim, pois, mas os corredores não têm as janelas e tinha que ter a luz acesa todo o dia. Se calhar antes é preferível ter a luz acesa todo o dia do que correr o risco da pessoa que vive com demência cair no corredor e magoar-se. Mas obviamente, lá está, isto é sempre à consideração do cuidador. A iluminação é muito importante, quer seja porque a pessoa vê muito mal, e quer seja porque é fotossensível e não pode ter demasiada luz, ou porque muita luz lhe faz dor de cabeça, ou pouca luz lhe faz dor de cabeça, porque esforça para ver, enfim. O cuidador vai ter que ter a sensibilidade de conseguir perceber, junto do seu familiar que tem demência, o que é a luz suficiente e confortável, ok? E depois há também, muito importante, a temperatura. É certo e sabido que os nossos velhinhos, de uma forma geral, são pessoas que têm uma temperatura corporal um bocadinho mais abaixo. Vivem um bocadinho com mais frio do que as pessoas que são um bocadinho mais ativas, é normal. Portanto, os velhinhos, de uma forma geral, são pessoas que gostam do conforto de um casaquinho, e muitas das vezes estamos nós cheios de calor e eles casaquinho. É verdade, sim senhora, temos temperaturas corporais bastante diferentes, e o cuidador aqui também vai sofrer talvez um bocadito, porque o cuidador que tem uma vida ativa provavelmente vai ter momentos em que está cheio de calor, e a pessoa de quem cuida está com frio, portanto não se pode abrir janelas por causa das correntes de ar, o cuidador calor e a outra pessoa frio. Como é que se resolve isto? Pois é, com muito espírito de sacrifício, senhor cuidador. É mesmo isto, espírito de sacrifício. Não há fórmula vencedora em relação à temperatura.
Eu posso vos dizer que nos meus muitos anos de cuidadora sofri um bocadinho com a temperatura, porque eu sou uma pessoa muito encalorada. E portanto, muitas vezes tinha que sofrer com o calor para que a pessoa de quem eu cuidava estivesse confortável. Não há maneira de contornar isto, nem que andássemos nus para eles estarem quentinhos, não dá, porque quando temos calor, temos calor. Portanto, temperatura é muito importante, porque se a pessoa tiver frio, ela não vai ficar quieta. Ela não vai ficar quieta porque não se vai sentir bem. Portanto, o que nós queremos é trazer-lhe tranquilidade e serenidade, e é isso que nós vamos fazer: luz, som e temperatura. Senhores cuidadores, então a minha dica número 8 é a alimentação. Tão importante, são todas importantes, podem me dizer à vontade. As dicas que eu vos trago hoje não são nada que vocês não saibam já de antemão, senhores cuidadores. Eu vou-vos dizer que os açúcares potenciam mais agitação, que favorecer bebidas calmantes como leite quente e chá quente acalma, e comida confortável, quentinha, tipo sopa, também acalma. Toda a gente sabe isto, eu acho que isto é senso comum. Lá está, que isto para a pessoa que vive com demência tem outra importância. Muitas das vezes basta se calhar oferecer um chá, um leite quente ou uma sopa, e a pessoa calmamente volta a si. Não é muito fácil, porque às vezes temos que contrariar a tendência de uma coisa mais açucarada, não é? Quem é que não gosta de um chocolate? Há pessoas que não gostam, mas a maior parte das pessoas gosta de um chocolate, de uma bolachinha, pronto. E é muito fácil, para acalmar a pessoa que ficou com demência, dizer-lhe: olha, senta aqui, toma lá, come aqui esta bolachinha açucarada. Pois não, e é de evitar, até porque açúcares vão fazer com que a pessoa fique um bocadinho mais enérgica. Se a pessoa já está exaltada, não estamos a ajudar. O que nós queremos é chás quentinhos, há aqueles mais calmantes, lucilima, camomila e ervas, na realidade, sem canela. Não queremos chá verde, nem chá preto, nem coisas com gengibre. Portanto, a gente já sabe que canela, o gengibre, chá preto, chá verde, o café, tudo são coisas que potenciam o metabolismo. E nós queremos o inverso, portanto, nós queremos chazinhos de ervas, florzinhas, que acalmem. Um leitinho quente, uma canja de galinha ou uma sopinha de feijão, uns biscoitinhos com muito pouco açúcar. Isto é o que nós queremos para estes momentos em que a pessoa está um bocadinho mais agitada. Vamos fugir dos açúcares, da cafeína e qualquer outra coisa que possa acelerar o metabolismo, ok? Minha dica número 8. A minha dica número 9 é o descanso e a importância do descanso que tem para o ser humano no geral e para as pessoas que vivem com demência em particular. As cestas, a meio da manhã e a meio da tarde, são momentos muito importantes. É quando nós estamos a descansar que o nosso cérebro consegue também repor algumas energias e algumas capacidades, e portanto é isso que nós temos que tentar fomentar na pessoa que vive com demência. Além disto, enquanto a pessoa que vive com demência faz a sua cesta, ela está a tentar recuperar baterias, e o cuidador também. O cuidador, um bocadinho como a mãe que acabou de parir, a quem dizem: quando o bebê dorme, tu dormes. Não é o meu caso do cuidador, mas para o cuidador, quando a pessoa que vive com demência está a descansar, o cuidador também tem aqui um momento de pausa. De pausa também para respirar um bocadinho, ou para fazer algumas coisas que quando a outra pessoa está acordada não consegue, ou até apenas só para abrir a porta e respirar aquela meia hora, ok? Cuidar de pessoa que vive com demência é um desafio constante. Sei disso muito bem, daí eu estar a mencionar aqui a parte do descanso para a pessoa que ficou com demência e para o cuidador. Como é que nós vamos fomentar o descanso na pessoa que ficou com demência? Há pessoas que têm mesmo por hábito dormir a sesta, ou de manhã, ou à tarde, ou ambas, mas há outras pessoas que não gostam de dormir a sesta, há outras pessoas que nunca tiveram esse costume e agora então muito menos.
Nós também não os podemos obrigar, não é? Vai para a cama e dorme. O cuidador não vai fazer isso, até porque não se faz. E provavelmente não teria muito sucesso. Mas o cuidador não vai fazer isso, o que o cuidador vai fazer é outra coisa, que é sentar a pessoa confortável no sofá, por exemplo, ou na cama, sentar, ter uma conversa perfeitamente informal, não é? Anda cá, vamos dormir. É sentar com a pessoa e conversar. E enquanto estamos a conversar, talvez dizer-lhe: olha, ficavas mais confortável se tivesse os teus pés para cima. E pôr-lhe um banquinho ou uma almofada debaixo dos pés para levar os pés. E então aqui já não estamos sentados, já estamos numa posição semi-deitado. Está-me a acompanhar, senhor cuidador. E continuamos a conversar com a pessoa e de repente, ai tal, que tal uma mantinha ou uns lençóis por cima das pernas, ficavas mais confortável e tal. E estamos ali um bocadinho a conversar, talvez uma música ambiente suave ou diminuir um bocadinho a luminosidade do espaço, portanto reduzir o som, reduzir a luminosidade e ficar ali a conversar com a pessoa num tom de voz até um bocadinho mais baixo, tem que haver um degradê, pegar numa revista ou num livro ou no jornal, depende, e ficar ali a ler e a comentar, não é? Depois colocar uma almofadinha por trás da cabeça para a pessoa ficar mais encostada e mais confortável e continuar ali. O que é importante para a pessoa que vive com demência? Importante é perceber que o cuidador está ali. A presença do cuidador é tão importante, é fundamental, porque a pessoa que vive com demência vive muitas vezes assustada ou com receio de ficar sozinha porque sabe e sente que não se consegue bastar. A presença do cuidador é sempre um momento em que a pessoa se sente mais calma, mais segura. Portanto, se ela perceber que o cuidador está ali instalado ao seu lado, que está a ler ou que está a ver uma revista e que não vai sair dali, até pode o cuidador pôr também os pés para cima e passar a imagem de que não vai dali a lado nenhum, ok? E a pessoa que vive com demência vai garantidamente deixar-se embalar por aquele momento, está confortável, está quente ou fresca, dependendo, não é, do momento. O som diminuiu, não há ruídos, a iluminação também está mais fraca, portanto está seguro, está limpo, está alimentado e vai-se deixar embalar. Isto é muito, muito simples de pôr em prática. Sentar a pessoa, tal, pezinhos para cima, e tal, e almofadinha atrás, e mais tal e tal, e um lençol nas pernas. E muito rapidamente temos aquela pessoa a descansar, que é a ideia. Depois, garantidamente, quando acordar, vai estar mais calmo, vai estar mais enérgico, mas de outra forma, com uma energia diferente, ok? Senhor cuidador, descanso é a minha nona dica para si e para a pessoa que vive com demência. E vamos para a minha última dica, a dica número 10. A minha dica para acalmar a pessoa que vive com demência que tem em casa consigo é ler. Leia para ela algo que seja do seu interesse. É tão simples, ok? Eu vou lhe dizer, eu gosto muito de motos. Adoro motos e motociclismo. Quando eu for velhinha, se eu tiver demência e alguém ler para mim alguma coisa sobre motociclismo ou sobre o Valentino Rossi, eu vou adorar. Vai ter toda a minha atenção. Portanto, o que nós vamos fazer é pensar quais são os interesses daquela pessoa, ou os interesses que a pessoa tinha anterior à demência. Imagino se gostava de jardinagem, se gostava de cavalos, se gostava de natação, se gostava de carros. Portanto, dependendo do interesse que aquela pessoa tem ou tinha, nós vamos ter em casa sempre uma revista ou um livro, pelo menos um exemplar, sobre esse tema, porque isso é o que nos vai salvar muitas vezes, ok? Tem que ser qualquer coisa do interesse daquela pessoa. Vamos pegar no exemplo das flores. Imagino que alguém gostava muito de jardinagem, tinha sempre um jardim muito bonito,
gostava muito de flores. Gostava e vai continuar a gostar, porque a memória dela vai lhe trazer isso de volta. Portanto, aquilo que nós vamos fazer para acalmar esta pessoa que está agitada, que está enervada, que quer qualquer coisa que não se consegue perceber muito bem o que é, vamos entender os seus motivos, vamos validar e a seguir vamos tentar puxá-la para aquele momento do seu interesse. Ler qualquer coisa sobre jardinagem. Vamos folhear a revista e vamos dizer tão simples: epá, que flor tão bonita, olha, esta imagem foi muito bem captada. E continuamos: bem, esta planta deve ter custado imenso para desenvolver desta maneira, olha aqui, tão gira. Ok? E vamos continuar. E vamos dizer: olha, está aqui um artigo muito bom sobre como plantar ervinhas de cheiro para cozinhar. Vou-te ler. E vamos continuar assim. E vamos ler a revista, provavelmente, se a pessoa vive com demência, não entender, a gente vai ter que ler e reler muitas vezes a mesma página, o mesmo pedaço, mas isso também não interessa nada. O que interessa é que o cuidador conseguiu acalmar a pessoa, conseguiu puxar a sua atenção para aquele momento e ela sentou ali, acalmou e vai ficar ali a ter um momento até prazeroso. E felizmente, quando aquele momento da leitura acabar, ela já não vai estar naquele episódio, ok? Portanto, a minha última dica é, de facto, ler para a pessoa alguma coisa que seja do seu interesse. O cuidador tem a obrigação de saber quais são os seus interesses, porque é um familiar seu ou não. E este trabalho fica muito facilitado, ok? Aqui ficam as minhas 10 dicas. Ponha-as em prática, diga-me como é que correu, deixe o seu like e dê-me o feedback. Diga-me, por favor, aqui embaixo nas mensagens, qual das minhas dicas é que pôs em prática, ou se pôs todas, e os resultados obtidos, que eu vou gostar muito de saber e vou-lhe responder, ok? Muito obrigado e até à próxima. E agora, acabaram-se as dicas e eu quero vos dar um pouco daquilo que foi a minha experiência com uma senhora chamada Carol. Eu cuidei de uma senhora chamada Carol por quem me apaixonei, foi uma das pessoas de quem eu mais gostei, garantidamente, em toda a minha vida profissional. E vocês vão ouvir-me chamar Carol à pessoa que vive com demência muitas vezes, porque é o nome que eu uso carinhosamente para pessoas que vivem com demência. E eu quero vos dar precisamente o exemplo de um cãozinho perdido, porque certa noite às 4 da manhã a Carol acordou à procura do cão e eu andei na rua às 4 da manhã com a Carol, rua acima e rua abaixo, a procurar pelo cão debaixo dos carros. E de facto não existia cão nenhum, já não existia cão nenhum há muitos anos, porque a Carol já estava quase nos 70 anos e na cabeça dela ela achava que tinha 21, portanto há muitos anos o cão já não existia. Mas enquanto cuidadora, e lá está o espírito de sacrifício do cuidador, eu de facto eu entendi, eu validei e agi em conformidade. Nós procurámos pelo cãozinho à vontade uns 20 minutos e durante esses 20 minutos em que procurávamos pelo cãozinho eu consegui acalmar a Carol, desviando o foco para outra coisa e trazendo-a para casa. Nessa noite ela conseguiu dormir depois 4 horas seguidas, que foi uma maravilha, porque eu também consegui dormir 4 horas seguidas, mas a verdade é que teria sido impossível de conseguir dormir essas 4 horas se eu não tivesse conseguido acalmar a Carol. Fica a minha experiência para vocês. Todas as minhas dicas são dicas que eu já coloquei em prática e eu sei que resultam e por isso estou a partilhar. Digam-me aquilo que acharam e deem-me o vosso feedback. Obrigada a todos. Até à próxima.